de Janeiro. E o tema da palestra do Sauler é a visão espírita sobre a família na era atual. Um tema bem propício para a atualidade, né? Por tudo que a gente está passando. Então, nesse momento, nós vamos estar iniciando, fazendo a leitura da mensagem. Essa mensagem é de Dr. Bezerra de Menezes, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do livro Espírito da Verdade. E o título dessa mensagem é Problemas do Mundo. Após a leitura da mensagem, a gente vai estar passando a palavra para o nosso companheiro Hercílio, que vai estar fazendo a nossa prece inicial. Problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teoria nas escolas, teoria nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar sombra da cobiça que gera ilusão, para extinguir o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha da letra, da construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra, pelo exemplo e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. E assim, companheiros, refletindo sobre esta mensagem que acabamos de ouvir, com os nossos corações alados, com as nossas mentes elevadas ao Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, guia e modelo da humanidade, vamos louvar e vamos agradecer ao Mestre Jesus por nos legar esta doutrina de amor, de caridade e, sobretudo, dentro da vida espiritual. Essa doutrina que nos conforta o coração pelos ensinamentos e pela compreensão que nos dá dos ensinamentos do Cristo. Agradecemos, pois, aos benfeitores espirituais da Casa Espírita Nosso Lar, que nos faculta esta oportunidade de estarmos aqui reunidos
em nome do Cristo, em nome dos benfeitores espirituais. E rogamos aos amigos espirituais que assistem ao nosso companheiro Sauler, que suas palavras, as suas reflexões possam nos levar a uma reflexão maior com relação aos nossos compromissos com a família e com a sociedade em que estamos inseridos. Obrigado, Senhor, e permaneça conosco, agora e sempre. Olá, então agora nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro Sauler. Sauler, agora você fique bastante à vontade aí, que agora a palavra é sua. Maravilha. Já vim quase que atropelando aqui, desculpa. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Sauler Barcelos, eu sou terapeuta, também sou evangelizador infantil. Hoje eu estou junto com minha esposa como evangelizador de bebês, uma tarefa bem diferente e muito, muito gratificante. E hoje eu trouxe, até mesmo por uma sugestão, o tema, né, sobre família, com a visão da doutrina espírita, a visão espírita sobre a família. Então, dentro dessa ótica, eu vou fazer alguns convites, a gente meio que vai viajar no tempo, porque eu vou adentrar também nos conceitos e famílias que estão dentro da Bíblia. E muitas vezes a gente não percebe que problemas atuais são muito comuns desde antes de Cristo. E aí essas são as reflexões para que a gente possa trazer para a nossa realidade e ver o quanto que ainda estamos muito mais próximos do começo do que do fim. Então, dentro desse contexto todo, a gente precisa iniciar falando uma coisa que é muito comum, que se fala muito dentro do contexto da doutrina espírita, que é: nós, além de sermos seres reencarnantes, quando reencarnamos em uma família, não é difícil à toa, porque nós reencontramos muitos desafetos, muitas complicações, para que tenhamos muitos resgates, muitas coisas sendo resolvidas. Então, é muito natural que dentro do contexto familiar nós nos reencontremos com desafetos. Sauler é uma regra, então todo mundo que está na minha família é só coisa negativa que aconteceu? Não necessariamente, mas sim, acaba sendo uma ótima estratégia, por quê? Através do véu do esquecimento, através daquela criancinha fofinha, bonitinha, a mãe que de repente teve problemas gigantes com esse espírito no passado, não lembrando e vendo aquela criança toda fofinha, toda bonitinha, ela demandar muito amor para aquele ser que, embora não se recorde também de quem essa mãe foi no passado, ainda assim ele recebe toda essa carga de emoção, toda essa amorosidade, toda essa energia positiva que começa a modificar a sua estrutura interna para com esse ser que está fazendo esse benefício agora para ele nessa reencarnação. Dito isso, vamos agora viajar no tempo. E quando eu falo viajar, é viajar mesmo. Eu sou um cara que eu gosto muito de estudar sobre culturas, sobre religiões, sobre filosofia, até porque dentro do processo terapêutico eu tenho que estar muito antenado, né? A gente não sabe quem vem. Então eu gosto muito também, é uma coisa que já me comprazia desde quando eu era católico lá atrás. Então isso é uma coisa que eu curto mesmo estudar. Então a gente começa falando sobre a primeira família, né? A primeira família que existe na Bíblia, que é justamente Adão e Eva, com seus filhos Caim e Abel. E é muito interessante quando a gente analisa sobre a questão de Caim e Abel, que ambos foram até, e isso obviamente eu vou pegar o contexto bíblico, tá, gente? Então, eles vão até Deus oferecer o fruto do seu trabalho, um com a agricultura, o outro com a pecuária, e quando Deus dá mais atenção para Abel do que para Caim, por conta de ele ter colocado com uma intenção de reverência, com uma energia diferente e tudo,
Isso faz com que ele não aceite tanto a de Caim, a doação de Caim, a oferta de Caim, e Caim começa a ficar com ciúme. Problemas entre irmãos. Na nossa realidade isso não existe mais, né, gente? É muito natural, todo mundo se dando bem pra caramba. Antes fosse. Mas ainda é necessário. Esses problemas são necessários. Irmãos que às vezes chegam às vias de fato, como aconteceu com Caim e Abel. Por quê? Porque existe uma questão muito mais intrínseca. Se você parar para analisar, será mesmo que foi só por conta desse momento da oferta? Ou será que Caim já tinha um pouco de inveja de Abel, devido a Abel ser mais amoroso, mais sensível, mais diferente do que ele? Não dizendo quem está certo ou quem está errado. Porém, aqui a gente começa a falar sobre uma questão que ainda hoje é um grande tabu. Diálogo. Será que os pais estavam conversando com seus filhos para que eles também pudessem, desenvolvendo essa habilidade do diálogo, dialogarem entre si, tipo, poxa, Bel, você fez assim, assim, assado, eu acho que não precisava, você meio que me colocou para baixo. E aí, de repente, a Bel poderia falar, poxa, Caim, eu nem percebi, porque essa não era a minha intenção, eu simplesmente fiz de coração, porque eu queria louvar a Deus. Ah, pô, caramba, compreendi de forma totalmente equivocada. E aí, as coisas podem vir a se resolver sem chegar a um ponto muito delicado, como até mesmo aconteceu de Caim matar Abel. E dentro dessa realidade toda, a gente precisa compreender que se a gente não faz aquela questão de compreender o lado do outro, a sua postura, a sua visão é verdade quase que absoluta. Você não entende a verdade do outro. Você não se permite entender o do outro. Então, o que fica para você é única e exclusivamente a sua verdade, o seu ponto de vista, o que você está conseguindo enxergar. Devido a isso, que eu vejo o que aconteceu entre Caim e Abel. E não simplesmente por conta da oferta. Isso não é a causa. A causa é muito mais aprofundada. Nós estamos, quanto pais, como responsáveis, como orientadores, como norteadores, para que essa criança que foi conduzida para a gente, que nos foi confiada, desenvolva. E vai desenvolver o quê? O que ela estiver aprendendo. Se ela não aprende através do exemplo que o caminho da conversa é positivo, ela não vai conversar. Se ela entende que ela pode maltratar a empregada porque ela é subalterna, porque ela simplesmente está ali recebendo e ela tem que aceitar tudo de bom grado, ela também vai fazer, porque ela vai copiar. É uma coisa que a PNL fala muito sobre modelagem, mas a gente também pode falar sobre simplesmente copiar o padrão do que ela aprende com os pais. E os nossos filhos estão hiperantenados 100% do tempo, copiando, aprendendo a todo momento conosco. Então a gente avança agora um pouquinho e vai para o segundo contexto que eu vou trazer aqui, contexto familiar. Não sei se todos conhecem a história de José do Egito. José do Egito, ele foi o filho antes de Benjamim, ele era o filho mais novo, ele tinha um dom da premonição através dos sonhos e ele tinha muitos irmãos. E nesses sonhos ele acabou se destacando de uma forma diferente, enfim. E por conta de inveja, eles bolaram matar José. Só que na hora de matar, eles ficaram meio assim, cara, sério, a gente vai matar? Alguns queriam mesmo, sabe? Queriam matar José. Eu tô cortando, obviamente, aqui, que não dá pra gente falar de uma forma tão aprofundada. Eu vou pegar só o contexto principal. Então, dentro dessa realidade, o que eles fizeram? Eles venderam ele como escravo. E por quê? Por ciúme. Ciúme porque eles falavam, você é o queridinho do papai. O papai sempre fica te protegendo. A túnica de todo mundo era uma cor só, sem nenhum tipo de vida. O outro foi receber uma túnica toda colorida, se destacando deles. Já era o mais queridinho, o mais protegido, ganhava coisas diferentes, e isso veio a crescer em termos de todos eles o quê? Ciúme. Vamos analisar de novo a causa? O problema foi então que eles eram maledicentes e eles queriam fazer o mal para José, sem perceber, os pais estavam instigando que surgissem nos irmãos o que havia de pior neles.
que era justamente esse desejo de aparecer também para o pai, só que para eles, só quem aparecia era José. Tomados de ciúme, eles fizeram o que fizeram. Então, vale muito vocês, de repente, procurarem, quem quiser, para conhecer um pouco mais dessa história, que é fabulosa. Ele realmente acabou sofrendo algumas represálias, sofrendo algumas questões desses irmãos por conta de uma base. E a base foi ciúme, que foi gerado sem nem o pai perceber, porque ele amava todos, mas ele tinha um carinho especial com o mais novo. Passou-se muito tempo, passou-se muitas coisas, ele foi vendido como escravo, passou por muitas questões delicadas e depois ele cresceu, ele virou o braço direito do faraó. Tipo, acima de José só tinha o faraó. Então ele era como se fosse intocável. Ele era realmente o todo-poderoso. Nesse momento que ele poderia fazer um monte de vinganças, ele não se encolerizou e deixou a emoção tomar conta. Ele simplesmente ponderou quando ele viu algumas questões e no momento que ele poderia se vingar dos irmãos, ele não fez. Criou todo um mecanismo e agiu de bondade. E esse é o ponto principal que a gente precisa analisar nos contextos familiares. Muito se tem de instrução, muito se tem de educação, muito se tem de até mesmo suprir necessidades financeiras, alimentícias, roupa, vestuários, mas e o amor? Será que o amor está realmente perpassando nas famílias? Na época atual, será que nós estamos com esse amor tão intenso a deixar de lado a questão das nossas mazelas para resolver da melhor forma, como o próprio mestre nos disse? Estão inseridos todas as leis e os profetas nesses dois ensinamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Então nós devemos amar o próximo como gostaríamos que recebesse também. Da mesma forma, o amor é equivalente. Então, assim, é muito importante a gente compreender das coisas basilares. E aí, passando para uma próxima família, a próxima família seria justamente os descendentes diretos de Davi, o rei Davi, aquele que com a funda derrotou o gigante Golias. Só que a gente vai passar, não vamos falar de Davi, a gente vai falar sobre Salomão e Adonias. Adonias era o filho mais velho, logo, pela regra natural das coisas, ele seria o herdeiro, ele seria o próximo rei após o desenlace, o desencarne de Davi. Mas, devido a questões outras que eu também não vou entrar muito no mérito, Salomão foi ungido rei de Israel e tomado novamente de ciúmes, de cobiça, de realmente querer o trono para si, Adonias começou a mancomunar um monte de estratégias, inclusive com o poderio armado, para tentar destronar Salomão e tomar, usurpar a coroa, usurpar o poder de Salomão. Novamente mostrando brigas familiares, problemas acontecendo dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Esses contextos são contextos fortes, mas ainda assim a gente vê a todo momento contextos fortes e a gente não dá conta. Tem duas menininhas que está rolando muito na internet aí, as menininhas lá, uma pequenininha para soprar a vela, aí a irmã foi e assoprou, ela começou a puxar para caramba o cabelo e tudo, e aí todo mundo que eu vejo falando sobre isso, fala muito sobre a menina que assoprou a vela. Que absurdo que fez isso com a menininha. Mas ninguém se espantou pela agressividade natural da criança. E isso é uma coisa muito interessante de se analisar. Sabe por que ainda não chegou num ponto de escândalo desse jeito? Porque nós nos comprazemos ainda com muita agressividade. É só a gente ver nos cinemas, se bem que agora nem tanto por conta da pandemia, mas vamos lá. Com relação a filmes, tudo que é colocado, tipo, muita agressividade, muita violência, UFC, filmes de guerra, filme de luta, se a gente parar até para analisar o quanto de super-heróis a gente tem hoje, é justamente por conta dessa agressividade que eles chegaram nesse patamar. A gente analisa, vamos lá, o grupo de heróis da Marvel, qual é o nome deles? Vingadores. É sério que ninguém
parou para analisar isso, Vingadores, eles estão se vingando das coisas, das pessoas, eles vingam. Tem até mesmo um filme que eu acho que é o Gavião Arqueiro, acho que é esse o nome, ele fala o seguinte: nós vamos fazer o que fazemos melhor, vingar. A outra, da DC, Liga da Justiça. Qual é a justiça? Senta o sarrafo nos bandidos. Bate com força. Talvez até nem mata nem nada não, mas, pô, vamos lá. Esse é o jeito de conter a violência, através de violência. E aí a gente começa a perceber o quanto que isso está sendo disseminado dentro das nossas casas, para os nossos jovens. Jogos, tipo, qual jogo que traz o personagem sendo bonzinho, aonde cada vez mais ele faz coisas positivas, ele consegue evoluir, passar de nível, avançar. Os jogos hoje são muito de violência. Tem até uma música espírita que fala sobre isso, né? Imaginei um videogame diferente, onde o herói fizesse o bem para toda a gente, e quanto mais amor soubesse dar, mais somaria pontos no placar. E dentro dessa realidade você vê o quanto que é difícil isso acontecer. Tipo, será que teria gente comprando esse jogo? Será que realmente daria certo? De verdade, eu acredito que não. Somente se fosse num contexto de evangelização, de repente uma forma elucidativa para falar sobre a moral, mas não que, nossa, quero muito jogar esse jogo, nossa, saiu a sequência, deixa eu ver o gameplay. Acredito que não. Então, dentro desse contexto todo que estou falando, é muito importante que nós analisemos o quanto que nós estamos nos alimentando de questões que fazem com que isso fique dentro de nós através de uma programação mental e um costume, um hábito de que a violência é natural na minha vida. Se a violência é natural na minha vida, por que eu não vou ser violento? Nossa, o meu herói preferido é, vai lá, Super-Homem. Super-Homem é o cara hiper ultra forte que baixa pancada em todo mundo, mesmo nos mais fortes. O Capitão América, um cara cheio de valores e tudo, mas ainda assim cai na mão. Não tem nenhum herói que realmente não bata, que acolha. E é muito legal que tem até tipo um desenho rolando na internet também, não é novo isso, já tem um tempinho, aonde tá tipo como se fosse o Super-Homem aqui com alguém na gravata e o cara todo roxo e ele como se fosse dar um outro soco olhando para o lado espantado, e o Cristo também abraçado, assim, como se fosse pegando na gravata, mas ele estava abraçado e dando um pão para um cara lá, que poderia ser de repente até um vilão, mas os dois, um olhando para o outro, espantados. O Cristo espantado pela forma que seria o resolver o problema, e o Super-Homem espantado da forma que também ele estava resolvendo. Então, isso mostra uma base, a base da falta de amor, a base da falta do Cristo. Nós falamos muito que nós somos, nós vemos o Cristo como mestre, logo seríamos discípulos do Cristo. O quanto que a gente estuda sobre o Cristo nas nossas casas, o quanto que a gente está trazendo culto no lar para a nossa residência, o quanto que eu estou convidando o Cristo para entrar na minha família, se fazer presente para que nós estejamos mais nessa sintonia. Então a gente começa a perceber que essa falta da amorosidade, poxa, Saulo, mas você está falando de famílias antes mesmo do Cristo ter nascido. Ainda assim, a amorosidade sempre foi ensinada de diversas formas. E também temos essa condição de compreender que dentro de nós está inserida toda a lei divina. Se você pegar o Decágono e seguir, cara, tá tudo certo. Você vai conseguir ser uma pessoa maravilhosa, desde que você consiga seguir. O Cristo facilitou o processo falando sobre... Facilitou, né? Mas trazendo essas duas questões, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para ficar mais resumido. E, de fato, se você parar para analisar, amando o outro como a si mesmo, você não vai fazer um monte de coisas que está lá no contexto dos 10 mandamentos. Um outro círculo familiar que eu vim trazer é sobre Maria e Marta. E é muito legal isso daqui, porque não é nada hiper ultra agressivo, porém, ainda assim, de muita crítica. Quando Jesus foi até a casa delas, estava ali conversando com Marta, Maria saiu e começou a fazer coisas para servir o Cristo. Só que ela não se aguentou.
como acontece diversas vezes conosco. Mestre, é sério mesmo? Você não vai falar nada? Eu tô aqui trabalhando pra caramba para te servir. E Marta tá aí só ouvindo. E aí o Cristo fala com toda amorosidade, com toda a sabedoria, que Marta, em verdade, estava escolhendo uma coisa que seria muito mais duradoura, muito mais permanente, ao passo que ela estava deixando passar uma baita oportunidade. Até porque ele sabia que desencarnaria não muito distante, e não ficaria mais presente. Então, olha só, o como que é delicado. Se a gente pega só o contexto geral, a gente não analisa também na especificidade. O quanto que essas irmãs conversavam, o quanto que, de repente, ela poderia ter falado diferente, ou até esperado, o Cristo foi embora, ela perguntar, poxa, Marta, eu fiquei servindo Cristo sozinha, por que você não me ajudou? Ou então, até escolher, não vou lá também, por conta de dar atenção para o que é mais importante, mas ainda assim, ela não se aguentou e mesmo na presença do Cristo, ainda cobrou uma postura dele para que ele desse alguma represália, cobrasse Marta para fazer também. Então, você vê novamente conflitos familiares, mesmo em famílias que não tiveram problemas muito graves, não. Até mesmo dentro da Bíblia não fala sobre isso. Mas ainda assim, mostra conflitos entre irmãos, entre familiares. E aí, tem a parábola do filho pródigo, que também é fabulosa para nós analisarmos o contexto, analisarmos com a visão que a doutrina espírita nos traz. O que é ser espírita? O ser espírita, gente, é justamente você pegar esse norte, essa doutrina, aplicar da melhor forma que te compete, da maior forma que você conseguir, com todo o seu esforço, com toda a sua boa intenção, e procurar se melhorar a cada vez. A cada dia é um passo diferente e rumo à sua jornada evolutiva. A cada momento que acontece. Então, faça valer. Esses ensinamentos, se não forem colocados em prática, nós seremos como se fôssemos um livro. É como se fosse a situação da candeia botada debaixo do alqueire. Se nós temos o conhecimento, nós temos também a responsabilidade, o chamamento para a ação na benfeitoria, na vida com Cristo. Sermos ferramentas do Cristo é extremamente honroso. Eu aqui, como palestrante, não sou melhor do que ninguém. Eu estudei um pouco antes e agora estou compartilhando um pouco de conhecimento. Mas aqui me faço como ferramenta. Como existe muito essa frase, que eu diminua e o Senhor cresça, isso é uma baita verdade. Então, aqui, como ferramenta, eu me sinto muito honrado, até porque se eu estiver sendo uma boa ferramenta, quem está me conduzindo é o Cristo. Então, olha só que honra. O Cristo manuseando você para que você possa fazer alguma coisa. Então, dentro dessa realidade, Marta escolheu isso. Marta escolheu ter com Jesus, estar com Jesus. Maria já deixou de lado. E falando sobre o filho pródigo, é justamente esse contexto também onde a gente vê um conflito familiar. Poxa, Saulo, você só está falando questão de irmão, né? Sim, mas se a gente analisar, e os pais nessa situação que deixaram crescer essas questões? Cadê os pais presentes de uma forma muito atuante, vendo até mesmo as tendências desses filhos, para que pudesse atuar de uma forma mais educativa, auxiliando, mostrando que esse caminho é um caminho de dor. Eu não estou aqui criticando, batendo forte nos pais, porque eu acredito fielmente que todos os pais fazem o melhor que podem com aquilo que eles têm, mas nós podemos também buscar desenvolver mais conhecimentos para fazer melhor com os nossos filhos. E é justo isso que aqui estamos fazendo. Estamos numa palestra espírita para adquirir mais conhecimento e colocar em prática se torna quase que natural. Então, façamos bom uso dos conhecimentos que nos chegam, que estão realmente sendo trazidos para nós. E o filho pródigo, o pai, muito amoroso, aceitou a vontade do filho, orientou que talvez não seria interessante, mas o filho queria. Eu quero a minha parte da herança, eu quero ir para o mundo, eu quero viajar, eu quero curtir, eu quero ir para a balada. E dentro dessa realidade, o pai foi, dividiu a herança ainda em vida, deu para o filho foi. Perdeu tudo, e aí quem quiser depois, essa parábola é maravilhosa também de se estudar, teve um monte de prejuízos na vida dele, quase morreu, e aí quando ele se viu
totalmente na sarjeta, comendo lavagem junto com os porcos, ele falou, cara, até os empregados do meu pai, até os animais, comem melhor do que eu tô comendo, cara. Então eu vou lá, vou baixar a cabeça, de forma humilde, pedir perdão e perguntar se ele pelo menos pode me deixar ser servo dele. Eu não quero nem a minha posição, porque não me compete mais. Eu não tenho nem cara de pedir isso. E aí ele foi, o pai abraçou ele, recebeu com toda a pompa, colocou o manto nele, fez uma festa gigante, e aí que vem novamente uma questão delicada dentro do seio familiar. O irmão mais velho, que ficou a todo momento ali com o pai, achou aquilo um absurdo. Como que pode? Você nunca fez uma festa para mim, nunca matou nenhum animal. Nesse contexto era muito natural, né? Isso, essa cultura de matar para fazer festa. Hoje a gente entende que não precisa disso. Mas dentro dessa realidade, ele foi e questionou, você nunca fez isso para mim? Agora, o meu irmão, esse ingrato, que pediu a parte dele da herança, queimou tudo na farra, veio e vai receber tudo de novo? Olha a visão limitada. Meu filho, o seu irmão estava morto e reviveu. Você sempre esteve ao meu lado, usufruindo de tudo. Tudo isso daqui é seu. Você esteve aqui usufruindo de tudo que nós temos, das melhores coisas. Felicita-te comigo, que teu irmão que estava morto agora está vivo. Então, é muito interessante que nós percebamos que esses relatos, essas histórias se repetem constantemente no nosso dia a dia. E aí, para finalizar essa questão do contexto bíblico, eu trouxe uma situação que foi justamente quando Cristo foi interpelado. Ele estava lá fazendo toda uma questão de ensinamentos para uma multidão e, de repente, ele chegou e foi questionado. Senhor, lá embaixo está a sua mãe e seus irmãos. E eles estão te chamando. E o Cristo, falou, não vou não. Poxa, mas é a sua mãe e seus irmãos? Como se fosse, né, que ingratidão. Como é que você vira as costas para sua família? E aí ele dá aquele ensinamento. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Em verdade vos digo que aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que segue os mandamentos de Deus são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Nesse momento ele falou sobre ampliando, e aí a gente já pega esse contexto também de família universal. A família consanguínea nos traz responsabilidades, nos traz uma questão mais aproximada, uma questão mais forte, mas quando nós ampliamos a nossa visão, a gente começa a perceber que todos nós estamos interligados. Quando eu faço bem para o outro, eu faço bem para mim, porque se eu estou agindo condizente com os ensinamentos do Cristo, eu estou galgando a minha própria evolução, seguindo os passos do Mestre que afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente chega ao Pai através de mim. Então, se eu sigo os passos dele, eu estou avançando. E se eu estou avançando através da ação positiva, que seja através da ação positiva. Ah, Sauler, mas aí parece até que você está fazendo isso de forma meio que proposital, ajudar só para você evoluir. De verdade, gente, se for esse o caso, que faça assim. É melhor fazer assim do que não fazer. Impossível a pessoa não tomar gosto. Impossível. Quem se prontifica a ajudar pessoas, vendo como família universal, vendo aquela pessoa, aquele irmão que está ali pedindo, auxiliando, sendo necessitado de auxílio, ele recebe e ele faz por a retribuição de coração, a gratidão, cara, você fica impregnado dessa bem-aventurança em retorno. É o melhor pagamento que tem. Em algum momento, essa pessoa que só está fazendo coisas positivas, pensando lá num lugarzinho no nosso lar ou em outra colônia, em algum momento ele vai começar a tomar gosto. Porque é bom demais fazer o bem. É bom demais ajudar. É bom demais seguir o Cristo. Então, façamos a nossa parte.
tanto para os nossos dentro da nossa família, quanto para os nossos num contexto geral. Gente, é importante demais que nós coloquemos o amor que já existe em nós e pode ser desenvolvido ainda mais em ação. Tem uma música que fala assim, muito também em Comerges, em encontros jovens, que fala assim: o saber nos faz compreender, mas a ação nos faz crescer. É fantástica essa música, gosto demais. E aí é justo isso. Você vai ser, de repente, um cara cheio de conhecimento, mas se você não coloca em prática, de que vale? Não vivemos em sociedade à toa. Nós estamos em sociedade justamente para que aquele que vem sempre nos trazendo as piores mazelas que existem em nós, modifique a visão. Esse cara está sendo uma bênção na sua vida, porque se não fosse ele, você não veria esses lados ocultos, que você faz questão de fato de ocultar, porque não te agrada. Então ele está sendo uma bênção na sua vida, te mostrando as suas imperfeições. E mostrando suas imperfeições, você tem a possibilidade de trabalhar para melhorar. E não é abafar, é melhorar, ressignificar, conseguir trazer luz. Não existe massa de treva que consiga engolir uma luz. A luz dissipa as trevas. Só existe a treva quando existe também a ausência da luz. Sejamos luz. Sejamos luz na nossa família. E vamos ter muita consciência do exemplo. E agora eu vou trazer alguns exemplos também de pessoas que eu atendo. Eu atendo desde 7 anos de idade até tá vivo. Então, dentro dessa realidade, tem uma criança de 7 anos. 7 anos, gente. Que ela tem problemas sérios, porque ela tem uma irmãzinha de quase 3 anos, aonde ela tem uma tendência a ser mais recolhida, mais contida, ela tem uma questão também de baixa autoestima, e a criança de 3 anos é hiper para frente, sempre foi. Sabe o que acontece? Muitos parentes, inclusive o pai, compara. Para uma criança que já tem uma tendência a se sentir menos, sendo comparada com a irmã mais nova, ela se sente pior ainda. Então, a mãe faz um trabalho sensacional, excepcional. Mas ainda assim, como o Chico disse, o ambiente mais limpo não é aquele que se limpa mais, é aquele que se suja menos. Enquanto a mãe está tentando limpar, tem tias, avós, o próprio pai, que suja. E aí fica realmente complicado. A luz da mãe faz muita diferença. Mas quanto mais sujeira acaba vindo, nova, cada vez mais isso vai impregnando nela. E aí essa criança começa a demonstrar algumas questões delicadas. Acreditem, uma criança de 7 anos, num período de quase 1 semana e meia, falou de suicídio 2 vezes. E se você parar para analisar, é uma família linda, que ninguém nunca vai imaginar que dentro da particularidade está sofrendo essa questão. Partindo para uma outra questão, de uma outra criança, 10 anos de idade. Ele veio muito por indicação da própria mãe, a mãe me procurou, e aí ela falando que ele é muito amoroso, muito tranquilo, mas ele estava começando a ter questões na escola de agressividade. E ela não estava entendendo de onde estava vindo. E aí, em uma sessão, conversando com ele, ele falou o seguinte: que às vezes o meu pai, eu fico muito tirando ele do sério, e às vezes eu mereço apanhar. Eu mereço apanhar. Na boa, gente. Isso não vem da criança, simplesmente. Isso vem de uma instrução. Isso vem de uma programação. Isso vem de fora. É externo para ela acolher. Primeiro ponto. E aí, dentro dessa realidade, ela começou a pensar assim: porque ele vai e fala comigo. Ele briga comigo. Eu continuo. Aí ele me bate fraco. Eu continuo, aí ele vai e me bate forte. Tempos depois, conversando com ele, falando sobre a questão na escola, ele falou que faz exatamente a mesma coisa. Eu falo com ele. Ele continua colocando minha paciência lá pro espaço. Aí eu vou e bato fraco. E aí, se ele não para, tio, eu vou e bato forte.
E aí eu fui e perguntei para ele, você percebeu que você está fazendo exatamente igual o seu pai faz com você? Ele ficou cerca de 1 minuto e meio em silêncio. E depois ele soltou essa frase. Caramba, nunca percebi isso. Eu não quero ser igual ao meu pai. O que falta de repente nesse contexto familiar? Mais amorosidade, mais conversa. A agressividade só gera mais agressividade. Talvez você, quanto pai, quanto mãe, bate no seu filho e ele não bate de volta em você. Talvez você pense, não, tá vendo? Não tem nada a ver isso. Não está gerando agressividade. Para você, de repente, ele vai fazer isso justamente com aquele que ele sente que é mais fraco. E sabe quando que eu analisei isso? Quando ele falou dos cachorros. Os cachorros que ele tem cachorro com gato. Que ele falou que o gato tinha que fugir porque era mais fraco. E o cachorro não era para ficar batendo. Então, com quem é mais forte do que ele foge. Com quem é mais fraco, ele ataca. Então, é muito importante que a gente consiga compreender essas crianças, esses adultos, essas pessoas que estão ao nosso redor. O diálogo se faz extremamente necessário. Se não fizermos isso, não vamos conhecer quem está ao nosso lado. E aí, analisando todos aqueles contextos familiares que eu falei da Bíblia. E agora, esses dois casos, vou colocar mais um aqui. Estou atento com o tempo para a gente fazer o nosso momento de perguntas. E aí, dentro dessa realidade, o que eu vejo nos contextos familiares é falta de afinidade. Poxa, mas o meu filho não conversa nada comigo. Caramba, como que ele conseguiu ficar 1 hora conversando com você? Ele não fica 20 minutos conversando comigo. Porque, às vezes, você não dá ouvido para o que ele quer falar. Ele, de repente, quer falar do desenho. E você quer falar do seu trabalho. Você quer simplesmente cobrar a escola. Você quer simplesmente ficar em cima dele perguntando questões que ele não está afim de falar. Você não entra no universo do seu filho, ou da sua filha, ou do seu esposo, ou do seu pai, ou da sua mãe. E como que você quer que tenha afinidade? Não tem. E se não tem afinidade, não tem aproximação. Se não tem aproximação, não tem confiança a ponto de ele ficar falando, ele ou ela falando coisas para você, porque justamente você também não faz isso. Eu vou ficar falando dos meus problemas para o meu filho? Não é ficar falando, abrindo o baú de todos os seus problemas, mas contar alguma coisa de você. Qual o problema? Na verdade, isso é solução. Isso é solução. Aqui nós temos uma criança de 1 ano e 5 meses. E desde cedo nós estamos começando a ter essa consciência de que nós também, na nossa condição de imperfeitos, nós precisamos falar. Quando a gente está com um pouco mais de agressividade, filha, desculpa papai, desculpa mamãe, mas hoje eu estou irritado. Você não tem nada a ver com isso. Sou eu. Eu não estou bem hoje. Ela tem 1 ano e 5 meses. Pô, Saulo, que doideira, falando com uma criança de 1 ano e 5 meses, é um espírito milenar, gente. Além de ela estar absorvendo, porque entende tudo, é incrível como essas crianças entendem tudo. Mas ainda assim, você também está falando para você um exercício para você. Nós não temos muito essa cultura de falar sobre nossas mazelas. Você entra na mídia social, são só vitórias. Quem começa a falar sobre mazelas, cara, que coisa chata, pelo amor de Deus. Ficar vendo aqui para ver problema? Você fica numa ilusão. A pessoa se sente cada vez mais sufocada. Eu tenho problemas, mas eu não posso falar. Se eu falo, eu sou rechaçada. Então isso é muito delicado. E eu atendo um senhor de 70 anos, que ele começou falando comigo por conta de questões que aconteceram quando ele tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. 62 anos suportando cargas. E ele não falava para ninguém. E depois disso, ele começou a compreender questões dele. Por que ele não falava? Por medo de coisas que poderiam vir a acontecer em represália dos pais para com ele. 70 anos. Então a gente tira por base muito essa questão de lá atrás, né? Como é que era a educação antes? Era mais delicada, era mais bem delicada. E aí, dentro dessa realidade, por receio, até mesmo porque o pai tinha uma grande tendência a ser homofóbico e tudo, o que aconteceu com ele deixou ele muito travado de falar alguma coisa para o pai e para a mãe. Então, são muitas questões que são muito delicadas e a gente precisa estar
muito atento para a gente não se perder. Como dar conta dessas questões dentro do seio familiar, trazendo amorosidade, trazendo muito mais a aproximação afetiva. O homem não chora. Tem um jovem de 20 anos que ele, depois da separação dos pais, aos 8 anos de idade, ele assumiu a postura do homem da família. E aí, comigo, na terapia, ele está falando, poxa, eu tive a minha... Ele não tinha muito essa consciência, né? Eu fui fazendo e tudo, e ele começou a perceber que ele não teve muita infância, ele não teve muita adolescência, e a vida adulta dele, que iniciou praticamente, está prejudicada. Por quê? Porque ele tem que suportar as cargas. Ele não chora. Quando ele vai chorar, ele vai para o carro dele e chora isolado. Por quê? Porque chorar é fraqueza. Chorar é fraqueza? Para todo mundo? Não, não. Ah, como é que eu vou julgar o outro que está chorando que se é fraqueza ou não? Eu não sei o que ele está passando. Então, para os outros não é fraqueza. Para sua mãe, mas é fraqueza também para ela. Opa, então para ele é fraqueza e para a mãe é fraqueza. Vamos tentar averiguar onde veio isso. Foi uma programação lá atrás, aos 10 anos de idade, com uma avó. A avó dele falou que ele tinha que ser forte o suficiente para suportar as cargas que a mãe dele não estava conseguindo dar conta. Olha só que coisa! Essa avó, obviamente, não sabia o que estava fazendo com essa criança, mas tornou essa criança totalmente responsável, que não aguenta esse fardo. Cara, 8 anos, 10 anos, não aguenta. Esse fardo não pertencia a ele. A mãe reclamando para mim que ele é muito controlador, que fica sufocando ela, e ele também sufocado de ter que fazer essas coisas mesmo não querendo. Então, vê como é que é o contexto? A gente precisa trazer mais o diálogo, a gente precisa trazer mais amorosidade, a gente precisa trazer mais essa afinidade entre os nossos familiares. O contexto familiar é um seio divino e nós precisamos dar conta disso da melhor forma possível. Como eu falei lá no começo, muitos desafetos surgem na nossa família justamente para que a gente possa, com esse véu do esquecimento, dar conta de uma forma melhor. Mas ainda assim, o Cristo nos recomenda que nós precisamos reconciliar-nos com os nossos adversários enquanto ainda nós estamos em curso, para que coisas piores não venham a acontecer. Então vamos aproveitar o momento. O que eu ouço de gente espírita falando, isso daí vai ficar para a próxima, porque não vejo possibilidade de resolver isso não. Gente, não vamos esperar não. Não vamos esperar. Porque isso pode não acontecer. Essa realidade de fazer depois pode não acontecer. Nós estamos num momento de transição planetária. Não à toa que a gente está vivendo esse momento de pandemia, onde as famílias estão cada vez mais juntas do que nunca. Por que? Será que isso é coincidência? Definitivamente não vejo como coincidência. Eu vejo como uma providência para que nós possamos resgatar esses laços. No momento de transição planetária, vai ser feito depois um apanhado. Vamos lá, vamos ver os pré-requisitos? Tá. Você não tem pré-requisito, não. Você vai para o mundo de provas e expiações, não como punição, simplesmente como realocação dentro do seu pré-requisito. E quem avançar? Quem vai avançar vai continuar na Terra, no mundo de regeneração. Então, para isso, nós precisamos estar muito atentos. Atentos para não deixar passar as oportunidades. Oportunidades que são cotidianamente, todos os momentos, na nossa vida, na nossa família. Eu decidi que não dá mais. Está perdendo a oportunidade. A gente pede paciência e acha que vai vir uma magia, agora eu sou paciente, eu peço amorosidade. Vai vir uma magia, eu vou ser amoroso. Peço qualquer coisa. Não existe magia. Existe sim testes, provações, questões delicadas para que você possa exercitar e assim desenvolver aquilo que você tanto necessita. Fica aqui uma dica com relação a culto no lar, um momento maravilhoso onde nós podemos ter mais contato com os nossos familiares, com essa amorosidade com os nossos familiares, trocando experiências, permitindo que a gente mostre o nosso pensamento através de uma pauta do Cristo. Então, fica essa dica. E aqui eu estou chegando agora nesse contexto de terminar em termos da palestra para que a gente possa abrir para perguntas. Não sei se já temos perguntas, eu vou ficar vendo aqui se surgir alguma coisa, mas eu tenho até mesmo um texto para ler falando sobre o culto cristão
no lar. Então, tem alguma pergunta até agora? Alguém sabe me informar? Se tiver, coloca aqui que eu leio a pergunta e respondo. Quem quiser perguntar, fica muito à vontade também, que esse é um momento que eu julgo muito bacana, que a gente pode fazer uma troca e vocês saem com uma coisa mais palpável da vida de vocês e a gente consegue fazer que esse momento se torne mais rico ainda, ok? Eu vou lendo aqui, vocês colocam, por favor, a pergunta aqui para mim e aí eu vou, depois do texto, eu leio a pergunta e a gente faz a resposta. O texto é do livro Jesus no Lar, e é justo no primeiro capítulo, onde fala o seguinte: o culto cristão no lar. É um texto que eu considerei fabuloso. Mas vamos lá. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou, sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor. Só um instantinho. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas.
Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Assim surgiu o nosso culto no lar. Assim surgiu a oportunidade de nós estarmos fazendo justamente essa questão de aproximação entre os nossos familiares. E olha que lindo que foi, né? Eu me arrepio muito com essa leitura dessa página, desse capítulo, porque é maravilhoso perceber o quanto que o Cristo falava de forma clara, e isso é importante, falar o que o outro consegue compreender. Não adianta você falar palavras rebuscadas se porventura você não está sendo compreendido. Você tem que falar na linguagem do outro. E falando na linguagem do outro, isso faz com que você consiga também se fazer entender, transmitir o que você deseja, e assim também tudo corrobora para uma concórdia, uma compreensão, uma troca mais efetiva, mais sincera. Eu não consegui ver aqui com relação a perguntas. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Entre os espíritos, será que algumas situações chegaram a esse ponto pelo princípio libertador que a própria doutrina nos oferece? Vamos lá. Entre os espíritas, primeiro ponto. Ser espírita não deixa ninguém melhor do que ninguém. Eu vejo que a doutrina espírita é um norte que faz com que a gente agora não tenha mais as dúvidas que antes, em outrora, nós tínhamos. Ninguém fica melhor por conta disso, só traz mais responsabilidade. Se você sabe quais são as consequências, você começa a ter mais questões e mais responsabilidade, como também foi muito dito. Muito será cobrado aquele que muito será dado. Então, nós temos mais responsabilidades. Então, essas questões na família espírita, alguns dos casos que eu citei aqui são famílias espíritas, aonde está acontecendo um monte de coisa bem delicada. Pode ser espírita, pode ser protestante, pode ser evangélico, pode ser umbandista, pode ser católico, pode ser candombelecista, cara, pode ser o que for. Isso não te define. O que vai definir é justamente o seu proceder. Qual era a religião do Cristo? Era o amor. Ele não levantava nenhuma bandeira religiosa. O que fazer quando tentamos dialogar e o familiar não quer ouvir, vem agressivo e ainda ri, dizendo que não quer aproximação? Muito boa pergunta, Constância. Existe uma coisa muito importante, eu gosto muito de Francisco de Assis, e aí não só porque eu sou da casa, do lar de Francisco, mas que fala dentro do contexto, né, da oração pela paz, que foi intitulada como oração de São Francisco devido à afinidade com como Cristo, o Francisco viveu, que fala é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado e é morrendo o que se vive para a vida eterna. Aqui nós temos que entender que algumas vezes a gente vai trabalhar na semeadura. Nem sempre a gente vai conseguir resultados imediatos. Mas, Sauler, você não tem noção como é que o bicho pega. É praticamente agressão física. Dependendo da situação, e você não está dando conta, procure ajuda. Seja ajuda com atendimento fraterno, seja ajuda profissional, seja ajuda de... Enfim, procure ajuda. Se não está dando conta, procure ajuda. Mas uma coisa importante, não há aquele que não goste de receber afeto. Ele pode até mesmo fazer um lobby, pode, de repente, falar que não está curtindo, mas depende muito também da forma, o formato que você faz. Todos nós somos diferentes. Existem pessoas que não gostam de contato físico, outras que adoram. Pessoas que não gostam de muita aproximação, que querem ficar isoladas. E não é porque elas têm problemas. Se ela está equilibrada, se está tudo certo, ela é assim, ela funciona diferente. Então é importante que nós consigamos entender como esse parente, filho, pai, mãe, enfim, marido, funciona para você compreender também que ele precisa do espaço dele, mas não deixe de fazer. Se esses avatares que já surgiram na nossa Terra, Cristo, Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, próprio Divaldo e tantos e tantos outros, se preocupassem em deixar de fazer porque não recebem de volta, cara, não seria o que aconteceu.
na vida dessas pessoas. Então é importante demais que a gente faça a nossa parte, ok? O horário está avançado, depois vocês me dizem aqui se dá para a gente continuar nas perguntas ou a gente interrompe. Mas eu vou ler a última aqui. Sauler, a Revolução Industrial e mais recentemente a Revolução da Microeletrônica mudaram os arranjos e papéis dos pais nos lares, afetando a agência da permanência dos mesmos com os filhos. Como você orienta familiares na busca do equilíbrio, no uso do tempo para gerar relações saudáveis? Cara, muito legal isso daqui. Muito bacana, Evaldo. Obrigado por você perguntar isso. Eu já tive a oportunidade de liderar mais de 150 homens quando eu trabalhava numa multinacional, na Ambev. E eu sempre falava isso, obviamente, alguns líderes torciam o nariz para mim, mas eu falava, vocês estão aqui por qual objetivo? Não, porque eu quero ganhar dinheiro para suprir a minha família, para conseguir ter uma vida melhor com eles, para conseguir ter momentos de lazer com eles. E eu vi, às vezes, a pessoa que falava isso era a pessoa que ficava quase que de segunda a segunda na empresa, que fazia hora extra direto. Então, ele perdeu o objetivo principal pelos meios. Ele ficou tanto na vontade de ter para fazer, que esqueceu que o fazer só é possível se ele tiver tempo. E de verdade, existem lares, mansões, castelos, aonde a criança só quer um abraço, só quer um acolhimento. Não é questão de tempo, é questão de profundidade. Existem pessoas que passam na nossa vida por algumas horas e marcam a gente para toda uma realidade, para toda uma reencarnação. O pai e a mãe que não tem tempo por conta do trabalho, o filho entende isso. E uma outra criança de 10 anos que eu também atendo, falou certa vez para mim, tio, eu depois vi que não era verdade. Ele mesmo verbalizou, mas ele estava com uma programação. Não, meus pais trabalham muito. E se eles trabalham muito, eu tenho que entender que eles não têm tempo para ficar comigo. Ah, mas e quando ele está em casa? Ah, ele está muito cansado, né? Ele está desgastado e tudo. Então ele fica lá vendo filme no quarto dele. E por que não está desgastando esse estresse e tudo com o filho, que está tão necessitado? Então a gente fica, às vezes, botando questões que não são prioridades para as coisas que, de fato, são mais prioritárias. O amor na família não se mede pela quantidade de tempo que você tem com o seu familiar, e sim pela marca, pela profundidade, pela entrega, pela aproximação, pela sintonia, afinidade. Seja, de repente, pelo WhatsApp. Pô, dá para mandar no WhatsApp, dá para, de repente, fazer uma videoconferência. Estou na hora do meu almoço, vou fazer uma videoconferência com meu filho porque eu não tenho tempo com ele. Sim, eu entendo que o formato de mundo mudou. Mas, de verdade, eu estou falando que todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Mas quando minha esposa estava muito necessitada, com a nossa filha pequena, ela ainda grave tudo, no momento que estava mais crítico, eu diminui muito minha carga horária. Quando eu trabalhava com carteira assinada. E por que eu fiz isso? Porque eu trabalhava principalmente por conta da família. Para viver bem com a minha família. E se eu ficar, sei lá, trabalhando pra caramba, ganhando dinheiro e tudo, e não estar presente no momento que mais precisam de mim, perde-se o propósito. Entende? Então, não sei se eu respondi da melhor forma, se ficou muito claro, mas é uma grande realidade. Sempre tem tempo. Às vezes a gente tem tempo de fazer um curso, tô cheio de coisa de trabalho e tudo, estressado, mas eu tenho que me qualificar. Então eu faço um curso, eu faço uma faculdade, eu faço uma pós, eu faço um mestrado. E não tem tempo para, de repente, a gente ficar um pouquinho com os nossos filhos, com as nossas esposas, com as nossas cachorras. Entende? Tem mais uma aqui. Sauler, como fazemos para educar, inserir valores nas crianças de pais separados quando estes compartilham na criação da mesma? E aí, obrigado pela congratulação, por me desejar os parabéns. José, existe uma coisa que é muito legal a gente parar para analisar. Eu sou pai de 2 filhos. Eu tenho um de 13 anos e eu tenho uma de 1 ano e 5 meses.
indubitavelmente, hoje eu sou um pai muito melhor do que eu fui para o meu filho de 13 anos, Mateus. A gente, às vezes, eu atendo pessoas, pais e mães, que têm filhos de primeira viagem, né? Filho de 1 ano, filho... Vamos falar da minha esposa. Minha esposa é o primeiro filho dela. Luna tem 1 ano e 5 meses. Só que ninguém para analisar que Luna tem 1 ano e 5 meses e a minha esposa tem 1 ano e 5 meses de mãe. É até estranho, né, a gente pensar assim, mas é a baita verdade. Ela tem 1 ano e 5 meses de mãe. Ela nunca tinha sido mãe antes. Nunca tinha sido pai antes, de repente, o cara que está com o filho nascendo agora. E se porventura você não busca conhecimento de como fazer melhor com seu filho, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, você acaba não sabendo como lidar com as questões, nas particularidades, nas situações mais delicadas com os seus filhos. Como inserir valores, como Cristo nos ensinou através do exemplo. O Cristo não deixou nada escrito, gente. Ele viveu, ele exemplificou. Só que os nossos filhos aprendem através dos nossos exemplos, positivos ou negativos. E aí depende de nós. Quer realmente que seu filho seja uma pessoa com valores bacanas? Não tem outro jeito. Seja uma pessoa de valores bacanas. Os pais são pilares para as crianças. Então, eles vão sempre ter uma visão diferenciada para esses pais. O pai que agride a mãe ensina para o filho que agredir mulheres é um caminho ok. A mãe que é agredida e não fala nada ensina para a filha que a submissão é natural. O pai que traz flores para a mãe mostra que o romantismo não é cafona, não é careta, porque a mãe fica extremamente feliz. E agradar o outro é muito bom. A mãe que recebe e retribui todo esse carinho mostra para a filha e para o filho que quando a gente fica feliz, é legal a gente explicitar a nossa felicidade. Então, é através do exemplo. Quanto mais nós exemplificarmos para os nossos filhos valores agradáveis, valores bacanas, coisas que realmente nós queremos que eles tenham, mais isso vai acontecer de forma muito, muito natural. Ok? Gente, fico extremamente feliz pela oportunidade que me foi dada, pelo convite de chegar aqui e compartilhar um pouco desse conhecimento. Como eu disse, aqui o palestrante não é melhor do que ninguém, é um baita aprendiz, mas que estudou um pouquinho antes, que viveu algumas questões e aqui está compartilhando. Então, esse é o meu sincero desejo, ser uma ferramenta para que eu possa auxiliar da forma que eu puder. E aqui eu estou me fazendo, uma vez mais, ferramenta para que o Cristo cresça. Porque aqui o principal é Ele, pois sem Ele a gente fica nas trevas. Ele é a luz do mundo. E nesse momento eu convido então para que todos nós possamos, nessa energia positiva, elevar os nossos pensamentos, verificando que esses momentos são não apenas agradáveis, mas uma excelente oportunidade de refletirmos sobre as nossas vidas, aprendermos um pouco mais sobre algumas verdades e realidades para colocarmos em prática no nosso turno. Problemas todos nós temos. Família é um local onde grande parte se torna, às vezes, campo de batalha. Vimos isso através da palestra antes mesmo do Cristo, na época do Cristo e no cotidiano atual. Que abençoado momento esse que estamos passando para conviver mais próximo com os nossos familiares. Então eu peço, Senhor Jesus, que nos ilumine, fazendo com que não apenas tenhamos ouvido as coisas que foram aqui faladas, mas compreendido da melhor forma, e que isso possa ser cada vez mais reforçado no nosso desdobramento através do sono, indo para paragens, para locais onde isso pode ser aplicado ou então reforçado através dos espíritos amigos que nos auxiliam a todo momento. Não nos cobremos tanto para sermos perfeitos como o Senhor nos mostrou que é possível,
pois ainda estamos muito aquém da nossa evolução máxima, mas também não nos cobramos tão pouco, a ponto de aceitar que somos imperfeitos e não nos esforçarmos pela nossa melhoria e o nosso autoconhecimento. Que abramos cada vez mais as nossas portas internas e dos nossos lares para você se fazer presente em nossas vidas, ó Mestre. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz a todo momento para nós. Que todas as famílias aqui representadas, todos que estão assistindo nesse momento e assistirão posteriormente, possam se sentir abraçadas, abençoadas e iluminadas com a tua divina luz. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nossa, que alegria! Que delícia! O tempo passa e a gente nem sente. Depois de tantas reflexões, nós só temos a agradecer. Agradecer a todos os companheiros aqui presentes. Sabemos que o grupo aqui está grande. Temos companheiros que são espíritas, tem companheiros que não são espíritas. Gostaríamos muito de agradecer, porque sabemos que esses companheiros que não são espíritas e estão aqui conosco são pessoas simpatizantes pela doutrina e é muito bom tê-los aqui conosco. A partir desse momento, eu quero fazer uns agradecimentos, quero dar continuidade, né? Que os nossos trabalhos não acabaram hoje, no dia 28, tem mais. Convidar a todos que estamos aqui presentes e que estendamos esse convite para os nossos amigos, familiares, que o nosso encerramento será sábado. Sábado agora, dia 31, nós vamos estar dando encerramento desse evento, que é o 31º mês espírita do 35º seu. Estaremos juntos aqui, na página do 35º, lembrando que a palestra de sábado será às 19 horas, e vou pegar uma cola aqui, vocês estão vendo que eu vou pegar uma cola aqui para falar para vocês que o nosso encerramento será realizado lá pelos nossos irmãos da Fraternidade Espírita Chico Xavier, em Iguaba Grande. O palestrante é o José Henrique Rubim, da AME, de Friburgo, Rio de Janeiro. O tema do nosso companheiro é a regeneração da humanidade. E, nesse momento, nós queremos agradecer a todos os companheiros que estivemos presentes aqui no trabalho. Hercílio, né? Que eu vou aqui na ordem, porque eu não quero esquecer de ninguém. Eu fiz uma cola e eu botei aqui, ó. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos amigos espirituais responsáveis pela tecnologia, que eu acho que sem eles nós não estaríamos aqui compartilhando. Ao nosso companheiro Saulo Barcelos, que enriqueceu a nossa noite. Aos nossos colaboradores Hercílio e José Francisco, que é mais conhecido como Zezinho. Queremos agradecer a colaboração. Ao nosso apoiador, que está lá aguardando, caso fosse necessário, estaria aqui substituindo o Saulo, caso precisasse, é o nosso companheiro Alex Chaves, nosso amigo, que é do Grupo Espírita Fraternidade. Nada disso, já estou eu pulando. Ele é da Fundação Joana de Ângeles, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Do Fraternidade, eu quero agradecer muito o nosso irmão Caetano, que Caetano nos deu uma força aí que não tem nem tamanho. Foi aquela força. Muito obrigada mesmo.
E agradecer a todos os companheiros do Grupo Espírita Nosso Lar, que nos mandaram hoje várias mensagens, nos dando força, dizendo que ia dar tudo certo, e graças a Deus deu mesmo, e só temos a agradecer. Tá bom? Uma boa noite a todos, fiquemos todos com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo.